Olá pessoal, eu sou Lucas Machado de Oliveira, sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente sou estudante de mestrado pelo programa de pós-graduação em Educação Física da mesma universidade. Faço parte do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, o NUP, onde uma das linhas de pesquisa é a formação e desenvolvimento profissional de treinadores. Atualmente, a gente tem também se dedicado a investigar alguns aspectos da atuação e formação de treinadores de ginástica artística. Então, vou apresentar para vocês dados de um projeto que a gente tem conduzido, que é sobre os conhecimentos necessários para a intervenção profissional de treinadores de ginástica. Esse projeto ele é conduzido por mim, em conjunto com o professor mestre Vitor Ciampolini, o professor doutor Michel Milstead e a professora doutora Juliana Pisani. Então a gente começa reconhecendo que a figura do treinador esportivo vai ter um impacto e uma responsabilidade grande na promoção e participação esportiva e no aperfeiçoamento de performance de atletas e equipes. Mas além desses objetivos relacionados ao desempenho esportivo, a atuação do treinador vai perpassar aí pela formação pessoal, pelo desenvolvimento da cidadania, pela educação, saúde, bem-estar e vai estar gerando atividade econômica. Para isso, o treinador ele vai fazer uso de diferentes funções e áreas de conhecimento, né? Ele vai atuar como um educador, um guia, um psicólogo esportivo e até mesmo um gestor. E aí, considerando essa amplitude de funções geradas na atividade do treinador esportivo, a agenda investigativa tem buscado estabelecer um modelo de conhecimento para que seja possível identificar quais são os processos que envolvem e caracterizam a ação do treinador esportivo. E aí a gente destaca aqui três deles. Esse último, de Cotey Gilbert, foi incorporado pelo ICC nas últimas diretrizes como uma forma de nortear as propostas e programas de formação de treinadores. E aí eles colocam que lá nas diretrizes que as três classificações propostas por Cotey Gilbert seriam uma forma de identificar quais são as competências necessárias da intervenção do treinador. Então a gente passa a entrar agora nessas três classificações, né, proposta por Cotey Gilbert, onde os autores inferem que a atuação do treinador esportivo vai pressupor conhecimentos de ordem profissional, interpessoal e intrapessoal. Os conhecimentos profissionais são aqueles das ciências do esporte, como anatomia, fisiologia, treinamento esportivo, pedagogia do esporte, psicologia do esporte, gestão, além daqueles conhecimentos que vão ser específicos da modalidade com a qual o treinador está atuando. Fora esses, a gente teria o grupo de conhecimentos interpessoais, que o treinador vai fazer uso para estabelecer relações com os diferentes agentes envolvidos no contexto esportivo, seja desde os seus atletas, os pais dos atletas, árbitros e outros treinadores. E por fim, a gente vai ter aí o grupo de conhecimentos interpessoais, onde o treinador utiliza deles para gerar reflexão, fazer uma autoavaliação da sua atuação profissional. E uma vez que a gente reconhece esses grupos de conhecimento na intervenção do treinador, a gente passa a se preocupar também como tem se dado os programas de formação para intervenção nas modalidades, né? Se eles vão ao encontro das demandas e conhecimentos que são solicitados na sua prática. E aí que a gente entra numa problemática do estudo, e é especificamente pensando no caso da ginástica artística, onde no Brasil a gente não tem um sistema de formação instituído pela Confederação Brasileira de Ginástica ou pelas federações estaduais de ginástica, ficando a cargo exclusivamente da formação inicial em educação física trazer subsídios para que os treinadores trabalhem com a modalidade. E aí, quando a gente olha os estudos que buscam investigar especificamente as percepções dos treinadores sobre esse percurso formativo, a gente percebe um descontentamento, sobretudo na relação que é feita entre os componentes das disciplinas de ginástica com a prática profissional dos treinadores. Colocado essa contextualização, então a gente volta a algumas casas para tentar identificar, antes de um percurso formativo, o que os treinadores precisam para atuar, quais são as demandas e conhecimentos que emergem na intervenção deles e a partir da descrição disso a gente poder também contribuir com o entendimento desses processos formativos, né, para que eles estejam mais relacionados com as suas demandas. Então, o objetivo desse estudo é mapear os conhecimentos necessários na intervenção profissional de treinadores de ginástica artística.
Para isso, a gente conduzia um estudo descritivo do tipo levantamento com uma abordagem qualitativa. Então, participaram desse estudo 5 treinadores. Nessa tabela, a gente tem algumas informações sobre o perfil desses treinadores, com uma média de 25,8 anos. São 3 treinadoras e 2 treinadores. A gente vê que todos eles tiveram uma experiência prévia como atletas da modalidade, com uma média de 9,6 anos. Eles atuam já com a modalidade há aproximadamente 5,8 anos, na média desses 5 treinadores, e o tempo que eles egressaram da formação inicial em educação física tem uma média de 4,6 anos. Quando a gente se volta para a categoria com a qual eles trabalham, a gente percebe que apenas um treinador trabalha com o naipe masculino, o restante trabalha com a ginástica artística feminina. E pensando em categoria, a grande maioria trabalha com mais de uma categoria, indo desde o pré-infantil até o adulto. As participações desses treinadores em competição se dão em nível estadual e 2 desses treinadores também são árbitros da modalidade. Para a coleta de dados com esses treinadores, a gente utilizou de entrevistas semi-estruturadas, onde a gente, num primeiro momento, levou eles à reflexão sobre como é a rotina deles, como está dividida a sessão de treino deles, buscou entender mesmo quais são as experiências que eles vivem no dia a dia com a modalidade, para no fim a gente questionar eles sobre quais conhecimentos que são importantes na intervenção profissional. Uma vez que as entrevistas foram realizadas, a gente optou por utilizar a análise temática proposta por Brown e Clark para fazer o tratamento desses dados. E a gente elencou, né, 3 temas que foram definidos de forma dedutiva a partir da classificação proposta por Cottee e Gilbert dos 3 tipos de conhecimento do treinador: profissional, interpessoal e intrapessoal. Após essa análise dos dados, a gente tem 3 grandes subtemas, seguindo a proposta de Cottee e Gilbert, dos 3 tipos de conhecimento, e cada um desses temas maiores foi composto por diversos subtemas. No total, a gente tem 10 subtemas, e a partir de agora a gente vai ver como cada um deles se manifesta na rotina do treinador. Tratando inicialmente dos conhecimentos profissionais, um dos primeiros temas que surgiram na fala dos treinadores foi a psicologia do esporte. Os treinadores relatam fazer uso desse tipo de conhecimento no dia a dia do treino. Além disso, eles enfatizam a questão dos eventos competitivos, onde os atletas são expostos a uma pressão e um nervosismo e demandas psicológicas muito grandes, em que o conhecimento da psicologia do esporte por parte do treinador vai ser definitivo para o sucesso do atleta durante a competição. Além da psicologia do esporte, os treinadores relatam também conhecimento sobre pedagogia do esporte. Esse tipo de conhecimento é visto de diversas formas. Uma delas é na necessidade de adaptar as aulas, sessões de treino, de acordo com as faixas etárias. Aqui na fala de T1, a gente percebe que ela trabalha desde turmas com crianças de 3 anos de idade até as equipes de rendimento adulto. E aí o treinamento esportivo surge como um outro subtema muito importante na intervenção dos treinadores, também com diversos apontamentos. Um deles é sobre como dividir a sessão do treino, né? Como um treinador vai articular uma parte de preparação física ou de aquecimento com os próprios conteúdos específicos da modalidade, a forma como isso vai ser manipulado. A gente avança aqui com os conhecimentos sobre gestão esportiva, muito citado também pelos treinadores, uma vez que normalmente os clubes e centros de treinamento não dispõem da figura de um gestor, né? Então todas as atribuições que seriam destinadas a esse profissional acabam sendo incorporadas pelo treinador. E um dos últimos temas referentes aos conhecimentos profissionais são os aspectos técnicos e específicos da ginástica artística. Esse aparece de forma muito evidente nas falas dos treinadores. Um primeiro ponto a ser destacado e pontuado por eles é a necessidade de os treinadores conhecerem a execução de um gesto técnico, de elementos acrobáticos da ginástica. É a partir desse conhecimento que vai ser possível o treinador criar e propor situações de aprendizagem que sejam eficientes e seguras para o desenvolvimento dos atletas. E sobre segurança, nessa última fala aqui de T5, a gente tem muito evidente, né, é uma característica forte da modalidade, o fato dos atletas realizarem acrobacias, perderem contato com o aparelho, retornar ao aparelho, vai exigir que o treinador também esteja cercado de conhecimentos
para que essa prática seja segura. Um outro aspecto enfatizado dentro do componente técnico dos conhecimentos específicos da modalidade é o código de pontuação e os conhecimentos sobre arbitragem, né? A modalidade parece ter uma característica muito particular em relação a isso, sendo a arbitragem um componente um pouco complexo e que o treinador vai precisar ter conhecimento para conseguir estruturar um programa de treinamento, compor séries de apresentação, de competição dos ginastas. Quando a gente fecha os conhecimentos profissionais e passa a olhar para os conhecimentos interpessoais, é unânime entre os treinadores que, independente de com quem seja o relacionamento, é algo que o treinador precisa desenvolver, né? O lidar com as pessoas. E aí sim, pensando nos agentes específicos com quem o treinador vai se relacionar, os participantes do estudo citam inicialmente as relações que são estabelecidas com seus atletas. E parece, na perspectiva dos treinadores, que a modalidade tem algumas particularidades em relação a isso, e a rotina exaustiva de treinamento de várias horas no ginásio parece ser um dificultador e uma barreira de um relacionamento positivo com os atletas. Então, eles falam que, por mais desgastante que seja, é importante reconhecer, né, essa linguagem corporal e verbal que o atleta apresenta para saber como ele está se sentindo e de que forma ele tem se relacionado com a prática, com os treinamentos. Um segundo agente que é destacado pelos treinadores são os pais dos atletas, e na perspectiva dos treinadores, muito mais difícil do que conduzir um treino é lidar com os pais, mas que há uma necessidade deles estarem se desenvolvendo, e quanto mais assertiva for a comunicação entre pai e treinador, melhor e mais positivo vai ser a construção do atleta dentro da modalidade. Por fim, se tratando de relacionamentos interpessoais, uma categoria que surgiu nas entrevistas foi a mediação de conflitos fora do contexto esportivo. Então, não é nem lidando com o pai nem com o atleta, mas muitas vezes os treinadores são vistos como responsáveis pelos atletas e são acionados em outros momentos. O grupo de conhecimentos intrapessoais também é citado pelos treinadores, mas com uma frequência menor. Nesse grupo de conhecimentos, a gente tem o tema de autoconhecimento, onde os treinadores relatam que antes de abordar e trazer estratégias de ensino, eles precisam se conhecer para então conseguir compreender o outro, o seu atleta e as suas características. E o segundo tema que foi agrupado nos conhecimentos intrapessoais foi a capacidade do treinador gerar reflexão e autoavaliação da sua atuação. Então, de ele olhar o desenvolvimento do atleta e perceber qual que é o impacto dele como treinador, o que está funcionando, o que precisa ser revisto para que esse desenvolvimento seja cada vez melhor e mais positivo. Bom, considerando esses achados, a gente percebe uma valorização dos treinadores em relação aos conhecimentos profissionais e interpessoais nas suas rotinas de treinamento. E isso vai muito ao encontro de outros estudos já que investigaram conhecimentos de treinadores de diversas modalidades. Esse tipo de conhecimento parece estar atrelado à contribuição do alcance dos objetivos dos atletas, no desenvolvimento das habilidades esportivas, né, específicas, na motivação e no estabelecimento de uma comunicação assertiva com os agentes do contexto esportivo. Em comparação, os conhecimentos intrapessoais aparecem com menor frequência na fala dos treinadores, e isso não significa que não faça parte do repertório, né, de conhecimentos do treinador e que não estejam presentes na intervenção profissional deles. A gente entende aqui, e o que a literatura tem trazido, é que esse tipo de conhecimento não é expresso de forma consciente na prática diária do treinador e que relatar ele e trazer ele à tona pode ser uma tarefa um pouco mais difícil. Então, as considerações que a gente traz aqui é que a intervenção do treinador na ginástica, ela também envolve essa amplitude de conhecimentos, com uma maior ênfase naqueles de ordem profissional e interpessoal. A gente também detecta aqui que investigar os conhecimentos intrapessoais merece um olhar mais profundo e com mais cautela, para que a gente consiga de fato perceber como ele se manifesta na rotina dos treinadores. E a gente destaca também a importância de atrelar instrumentos de observação em conjunto com as entrevistas, né? Porque aqui nesse estudo a gente está trazendo aquilo que é declarado pelos treinadores e não necessariamente o que se manifesta na prática profissional. Então, aqui a gente apresentou alguns dos dados dessa pesquisa. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e deixo aqui o meu e-mail de contato. Muito obrigado.